Bom, gente, o tema de hoje é um tema que me interessa de sobremaneira porque fala sobre aspectos psicológicos, aspectos emocionais dentro do mercado. Outro dia lá no meu canal do YouTube, o Stormy.oficial, uma pessoa me colocou uma pergunta bastante pertinente. Stormy, mas o que acontece com um trader quando ele já ganhou dinheiro suficiente para ter a sua vida confortável, quando ele já ganhou dinheiro suficiente para estar feliz? O que pode mantê-lo consistente, ou o que pode mantê-lo eficiente, ou o que pode mantê-lo com vontade de buscar resultados? Pode parecer uma pergunta estranha, né? O que pode motivar um cara a querer ganhar dinheiro? Porque normalmente as pessoas acreditam, mas eu sempre vou querer ganhar dinheiro. Isso não é bem verdade, pessoal. Isso não é bem verdade, tá? Por quê? Existe um conceito, tá, que foi desenvolvido em ciências comportamentais e que é um conceito bastante interessante, que diz mais ou menos o seguinte: quando o sujeito está feliz com a sua vida, ele não tem disposição para arriscar-se. Ou seja, o sujeito feliz não quer arriscar. O sujeito feliz, ele simplesmente não quer tomar risco. E isso significa, tá? Isso significa que quanto mais feliz com a sua vida a pessoa está, com o seu resultado financeiro ele estiver, menos risco ele quer assumir. Menos risco ele quer tomar na sua vida. Isso vai ao encontro, justamente, do que o Daniel Kahneman conseguiu, no estudo que ele fez, apresentar de uma maneira bastante eficiente, que é, resumidamente falando, a teoria de aversão à perda. Então, realmente, quando as pessoas estão satisfeitas com a sua vida, quando as pessoas estão satisfeitas com aquilo que elas têm por hábito se arriscarem menos, tomarem menos risco. Então, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais fora do risco, ou mais retirando o seu dinheiro do risco, elas querem ter, porque elas não querem colocar em risco aquela felicidade que elas têm neste momento. E aí eu respondi para esse sujeito, que me perguntou lá no Stormy.oficial como se manter motivado. Eu disse para ele o seguinte: cara, desculpa, mas a tua visão está completamente equivocada. A tua visão está completamente equivocada. Se você imagina que a única função de vocês viverem neste universo é vocês serem felizes, vocês estão errados. Desculpa, eu não vejo isso dessa maneira. Não adianta que eu seja feliz nesta vida e neste mundo se as pessoas que estão em volta de mim estiverem miseráveis, estiverem tristes, estiverem ruins, estiverem mal. Então, sim, graças a Deus, operar no mercado já me deixou com uma qualidade de vida muito boa, já me deixou muito bem, mas não é porque isso acontece que eu simplesmente posso pensar, cara, eu já defendi o meu, eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, é o momento de se começar a pensar, cara, como é que eu posso ajudar as outras pessoas que estão mal? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem lá no Instituto do Câncer Infantil, de noite, no frio, lá no Clínicas, no SUS, as crianças passando frio porque não tem cobertor, vocês vão imediatamente perceber que vocês não têm dinheiro suficiente. Que se vocês tivessem, vocês poderiam estar ajudando aquelas crianças, e outras vidas, e outras pessoas. Um dos maiores drivers que eu tenho,
um dos maiores motivadores que eu tenho para ganhar dinheiro pra cacete no mercado, sabe qual que é? Não é o meu bolso. O maior motivador que eu tenho é um dia como hoje. Por que eu digo um dia como hoje? Porque hoje é o último dia do mês, e no último dia do mês eu vou ali, eu bato o meu resultado do mês, e uma vez batido o meu resultado do mês, eu simplesmente olho qual foi o meu resultado, e uma vez tendo visto o meu resultado, eu simplesmente faço 10% do que eu ganhei, eu transfiro como doação para o Instituto do Câncer Infantil. Então 10% eu vou lá, Instituto do Câncer Infantil, doar outro valor. Ah, já acabou, já foi expirada aqui a sessão. Hoje de manhã que eu fiz a minha doação. 10% do que eu ganho, pá, eu transfiro de imediato para eles. Todos os meses. E toda vez que eu faço essa transferência, eu simplesmente percebo que eu estou tentando ajudar o universo. E o universo percebe que eu estou tentando ajudá-lo. E dessa maneira, o universo me retribui. Eu ajudo e ele me ajuda. E toda vez que eu vou lá no Instituto do Câncer Infantil e em outros lugares, eu percebo nitidamente que eu preciso ganhar muito mais dinheiro para ajudar cada vez mais eles. Então é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra forma de ver as coisas. E que eu sugiro que vocês implementem. Não pensem apenas no umbigo de vocês. Não pensem apenas naquilo que vocês podem estar se beneficiando. O mercado é um local, à medida que vocês forem ganhando dinheiro nele, que vocês podem ajudar milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Como essas crianças que precisam de ajuda. Então vamos deixar de pensar só no nosso umbigo. E por isso que 10% do que eu ganho todo mês eu vou lá e pá, dou. Tem outras formas possíveis também de se conseguir ajudá-los, sem precisar necessariamente tirar dinheiro do bolso. Vocês podem hoje, por exemplo, entrar ali no Visa, se vocês têm cartão de crédito Visa, e vocês podem escolher várias causas aqui, ó, animais, crianças, adolescentes, educação, idosos, saúde. Vocês podem escolher uma causa. Eu quero apoiar, por exemplo, essa causa aqui, ó, Muda Brasil, ou, por exemplo, Gerando Falcões, ou eu quero apoiar a causa do Instituto Ayrton Senna. Tu bota ali, quero apoiar. Você coloca o seu nome, o seu CPF, ele vai pedir o cartão, o seu número de cartão, não para debitar de você, mas toda vez que você utilizar o cartão, o Visa vai lá e faz uma doação, o Visa, não você, para a instituição. É uma outra forma de devolver para o universo aquilo que o universo nos entrega. Então, pessoas, meus amigos, quando vocês estabelecem como meta, não uma meta egoísta, não uma meta pensando no seu bolso, automaticamente vocês ganham, vocês se imbuem de uma coisa que eu chamo de propósito. Propósito. Ganhar dinheiro por ganhar dinheiro não é um propósito suficientemente digno para que vocês se autorizem a ganhar muito dinheiro. Agora, na medida em que você começa a pensar, cara, eu tenho que ganhar dinheiro no mês que vem porque eu tenho que conseguir doar esse dinheiro para aquelas pessoas que estão precisando, você se torna um verdadeiro cavalheiro. Você coloca uma armadura. Agora você tem uma missão. Eu tenho que fazer isso para ajudar os outros. Porque eu tenho condições e eles não têm. Isso permite vocês realmente a entenderem, a trabalharem com todo o seu afinco para ganhar dinheiro, sem nenhuma célula do corpo de vocês boicotando as operações de vocês. A pior coisa que tem é ganhar dinheiro achando que não merece, ou sentindo que não merece.
Isso atrapalha dramaticamente. Então, gente, se vocês fizerem isso, eu tenho certeza, comecem doando pouco, 5% do que vocês ganham por mês. Automaticamente, cara, tu vai querer começar a ganhar cada vez mais dinheiro. E vai te impedir de entrar em roubadas. Vai te impedir de entrar em roubadas, em erros operacionais. Tá? Bom, mas isso é apenas uma dica de como eu faço para me motivar para ganhar mais dinheiro. Tá? Como eu faço para realmente estar sempre buscando os melhores resultados possíveis. Logicamente que cada um de vocês vai ter que encontrar uma forma. Tá? Mas eu acho que o modelo mencionado é uma das melhores maneiras para fazer isso. Eu sugiro aos amigos lerem este livro que está aqui, ó. Esse livro aqui é muito bom. A Cabala do Dinheiro. Newton Bonder. Um excelente livro. Um excelente livro que traz uma série de dicas e de conceitos a respeito do dinheiro, a respeito de como lidar com o dinheiro, a respeito de como o universo procura ajudar quem ajuda o universo. Então é minha crença pessoal de que nós não podemos existir apenas para a nossa felicidade. Não podemos. Não devemos. Ok? Tem uma parte muito legal de um filme que eu assisti. Um filme com dois atores que eu gosto muito. Era com o Morgan Freeman e com o Jack Nicholson. Adoro os dois. São excelentes atores. E aí, nessa conversa que são dois... os dois estão com câncer terminal. E eles montam uma lista de coisas que eles gostariam de fazer na vida. Só que o Morgan Freeman não tem dinheiro e o Jack Nicholson é bilionário. E eles montam uma lista de coisas que eles gostariam de fazer nesta vida. E aí tem uma conversa muito legal do Morgan Freeman, que está com câncer um pouco mais avançado, no topo de uma pirâmide, porque uma das coisas da lista dos dois era subir no topo daquela pirâmide lá do Egito. E aí o Morgan Freeman conversa com o Jack Nicholson e diz exatamente isso. Olha, vou te dizer uma coisa. Sabe como é que os egípcios encaravam a vida antigamente? Eles diziam o seguinte, basicamente. Tá? Eles diziam que quando as pessoas morriam, elas chegavam no paraíso com os deuses e os deuses colocavam duas perguntas para eles. Primeira pergunta. Nessa vida você foi feliz? E aí o sujeito poderia responder sim ou não. E a segunda pergunta. E nesta vida, as pessoas que conviveram com você foram mais felizes ou não? Por causa da sua existência. Se alguma dessas duas respostas fosse não, os deuses mandavam o cara de volta e diziam o seguinte: cara, tu não aprendeu nada do que você deveria ter feito nessa vida. Volta pra lá e aprende. Volta pra lá e faz de novo. E é isso, senhores, que vocês têm que se focar nessa vida. Apenas em duas coisas. Serem felizes, sem dúvida alguma, com aquilo que vocês têm, com aquilo que vocês são, com aquilo que vocês fazem, mas também ajudar os outros. Ajudar os outros a serem felizes. Setup Allegro é uma forma de operar que eu utilizo bastante para day trading. Tá? Eminentemente, o modelo trabalha da seguinte forma e da seguinte maneira. Tá? Deixa eu botar aqui um gráfico de 10 minutos. Colocando aqui o próprio índice futuro.
O conceito é o seguinte, tá? O conceito que está por trás do Allegro. Quando nós montamos um candle de alta e o candle seguinte, a abertura está no mesmo nível ou acima do fechamento do candle anterior e o corpo deste segundo candle não penetra, não viola o corpo do primeiro candle, isso é o que eu chamo de mercado entrando em um movimento direcional Allegro. Allegro, para quem gosta de ópera ou para quem gosta até mesmo de música clássica, é um mercado rompante, um mercado em forte movimentação. Isso, logicamente, tem que ser associado com estocástico lento subindo ou virando para cima e momentum virando para cima. Então, quando a gente trabalha com um Allegro, basicamente, nós vamos colocar como principais ferramentas aqui no nosso gráfico, deixa eu colocar, o momentum, e o momentum eu sempre utilizo no 10, com uma média móvel de 3, que eu quero ver momentum virado para cima ou acima da média móvel de 3, ok? E também coloco o nosso estocástico lento clássico, aquele que vocês já estão carecas de saber. Estocástico lento, 8 períodos, 8, não 14. Então o que eu vou buscar são os dois apontando na mesma direção, na direção dos dois candles altistas ou eventualmente dos dois candles baixistas. Eu vou só retirar a regra de coloração para facilitar a vida de vocês. Então notem que aqui nós tivemos um belo Allegro no 10 minutos no início do dia. Ó. Observem este candle que tem o seu corpo não penetrado pelo corpo do candle prévio. Os dois candles fecham na mesma direção. E nós instantaneamente, com o estocástico lento caindo e momentum caindo, batemos na venda na abertura do candle seguinte. Não é para esperar nada, é para fazer a abertura do candle seguinte mesmo. Tá? Uma vez tendo feito isso, uma vez trabalhando isso, uma vez operando isso, nós iremos então executar desta forma o modelo Allegro. O modelo Allegro. E aí como é que ele é feito? Como é que ele é trabalhado? Como é que ele é sentido? Como é que ele é operado? Essas coisas todas. Bom, nós vamos bater na abertura do candle seguinte, logo de cara, e vamos colocar o stop acima da máxima deste candle. E aí teríamos feito então a abertura venda logo na abertura do candle seguinte com stop acima desta máxima. E o alvo da nossa operação, bom, usualmente o alvo da minha operação é uma vez os dois candles projetados para baixo. Então estou trabalhando novamente com um stop que vai ser bem menor que o risco que eu estou assumindo. Tá? Então este movimento pode ser visto em qualquer time frame, absolutamente qualquer time frame que vocês queiram trabalhar. Nós poderíamos trabalhar, por exemplo, nos 5 minutos, e nos 5 minutos nós teríamos feito um Allegro neste exato momento. Não, nos 5 minutos o Allegro foi feito aqui. Está vendo aqui? Este candle, este corpo, não penetra o corpo do candle anterior. Estocástico lento para cima, momentum para cima. A entrada já teria ocorrido. Já teria ocorrido a entrada. Neste caso, com o stop ficando imediatamente abaixo da mínima do candle. E o alvo da operação, como eu mencionei, uma vez o risco dos dois candles para cima. Então fica um risco relativamente contido para a operação desenhada. É um stop curto e um alvo longo. Então, aqui o cara teria feito a operação de que maneira? Como o alvo 2 candles é essa amplitude aqui, a partir do ponto que ele fez a tomada de posição, o stop dele estaria abaixo da mínima. É um stop curtinho. O cara vai estar arriscando aqui nesse stop quanto? Vai estar arriscando 51 pontos para buscar um alvo de 180 pontos. Tá? Então isso é um movimento Allegro. Tá? Um movimento Allegro. Logicamente, não é infalível. Mas, quando a gente falha, a gente perde pouquinho. Quando a gente ganha bem mais do que a gente perde. Tá? Vou mostrar outros exemplos de Allegro, só para que vocês percebam o cenário acontecendo nas inúmeras formas. Aqui tem um Allegro? Não, não tem. O momento está virado para cima.
Aqui tem um Allegro de alta, momento virado para baixo. Não. No próximo candle, sim. Ó. Agora a gente tem 2 candles consecutivos, em que um corpo não penetra no anterior, e aí nós estaremos tomando a abertura do candle seguinte. A abertura do candle seguinte foi comprado. Nosso stop fica imediatamente abaixo da mínima deste candle aqui. E o alvo, 2 vezes a amplitude desses 2 candles para cima a partir do ponto de entrada. Uma vez, perdão. Não bateu no alvo? Ainda não. Ainda não. Agora bate no alvo e volta. Bate no alvo. Allegro. Ah, então este movimento ele pode ser utilizado em qualquer time frame. Vocês estão vendo isso no time frame de 5 minutos. Aqui tem um Allegro de venda. Novamente. Vejam, um corpo. O corpo seguinte não penetra o corpo do candle anterior. Momento virado para baixo. Estocástico lento virado para baixo. A venda acontece na abertura do candle seguinte com stop acima dessa máxima. E o alvo sendo 2 vezes essa amplitude para baixo. A partir do ponto que você fizer a venda. Uma vez, perdão. Agora, fez a venda. Pega essa amplitude desses 2 candles, joga para baixo a partir do ponto. Está aqui em 105, 355. Está vendido, 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 vendido. Bate no alvo. Campos, você conseguiu extrair de mim um conteúdo do meu treinamento Método Stormer de A a Z Day Trade. Ah, então é isso que a gente, é uma das coisas que a gente apresenta no Método Stormer de A a Z Day Trade. É uma das formas que eu opero Day Trade dentro do mercado, utilizando o modelo Allegro. Tá? Utilizando esses 2 indicadores e basicamente trabalhando o conceito de que me interessa, sem dúvida alguma, operar a favor de um momentum subindo na compra e a favor de um momentum caindo na ponta da venda. Ok, gente? Pronto. Entreguei 5 setups para vocês. Mas sabe o que vocês devem fazer? Vocês têm que pegar esses setups que eu apresentei e não é começar a operar agora. Não. Agora vocês têm que sentar a bunda de vocês na frente do computador e estudar os setups. E recuar 2, 3 anos no passado e verificar qual é o nível de acerto deles, qual é o nível de falha deles, qual é a média de ganho, qual é a média de perda. Porque eu posso ter mentido aqui. Quem é que garante que eu não menti tudo aqui, que eu não inventei isso tudo agora? Hein? Tem um monte de picareta aí no mercado. E tem mesmo. Eu posso ser mais um deles. Estudem. Estudem. Pega esses exemplos aqui, pega um papel, volta 2, 3 anos no mercado, começa a testar, bota numa planilha, vê a média de ganho, vê a média de perda. É assim que funciona. Não acreditem em nada do que for dito para vocês. Duvidem de tudo. Duvidem de tudo. O que vocês estão vendo aqui? O que eu estou tentando mostrar para vocês, é que mais importante do que o setup é você escolher uma forma de operar, uma filosofia de fazer os trades de vocês. E uma vez que vocês tenham decidido isso, vocês vão operar somente aquele modelo e não vão olhar para nenhum outro modelo. Se vocês querem ter resultados consistentes, vocês têm que ter consistência na metodologia que vocês usam.
Não adianta um dia tu usar Bollinger 2 com Bollinger 3 desvios, e no outro dia tu usar IFR, no outro dia tu usar estocástico, no outro dia tu usar médias móveis, no outro dia tu usar linha da sombra, no outro dia tu usar preço de inversão. Não adianta. Não adianta. Vocês não precisam saber 500 mil setups. Não é isso que vai dar dinheiro para vocês. Vocês nem devem saber 500 setups. Eu sei uma cacetada de setups, porque eu tenho que ensinar um monte de pessoas. E porque cada setup tem vantagem e desvantagem. Cada setup vai ter coisas boas nele e coisas ruins nele. Nenhum deles é perfeito. Nenhum setup é perfeito. Não existe setup perfeito. Esqueçam. A sensação que eu tenho é que vocês estão consistentemente tentando achar o Holy Grail dos setups. O setup mágico. O melhor setup do mundo. Não existe. Não existe o melhor setup do mundo. Cada setup vai ter as suas características boas, as suas características ruins. Cada setup vai ter o seu jeito. E o que vocês deverão fazer é encontrar um setup que se adeque ou que esteja em linha com a forma que vocês se sentem confortáveis para estar operando no mercado. É isso. Esse é o truque. Essa é a ideia. Vocês acham que existe mulher ideal? A mulher perfeita? A mulher que não tem nenhum defeito? Claro que não, cara. Nem nunca vai existir. Nunca vai existir um homem ideal também. Todo mundo tem defeitos. Todos os sistemas operacionais têm defeitos. Entenderam? Então o que a gente deve fazer? Encontrar a mulher que... Tá, eu sei dos defeitos dessa daqui, mas ela tem essas e essas qualidades, que são qualidades que eu valorizo, e ela me interessa, eu quero ficar com ela. Mesmo que tu saiba dos defeitos que ela tem. Agora entendam, pelo amor de Santo Crispim, a dificuldade que existe neste mundo não é encontrar uma mulher para casar. Encontrar uma mulher para casar é uma barbada. É facílimo. A dificuldade que existe no mundo é que quando tu encontra uma mulher para casar, tu tem que abrir mão de todas as outras. Porque tu não pode mais olhar para as outras. Tu não pode mais levar piscadinha de olho das outras. Tu não pode mais ver uma saiazinha sendo levantada e ir atrás correndo. Não! Você tem que ficar fiel ao seu compromisso. Entenderam? A mesma coisa para setups. Não adianta tu aprender 1000 setups e tu não ser fiel com nenhum deles. E tu não operar consistentemente em nenhum deles. Então a questão vai muito além de saber um setup. Vocês ficam perguntando, Stormer, como é que é o setup tal? Stormer, como é que é o setup tal? Cara, sim, eu posso apresentar aqui 500 setups que dão lucro para vocês e vocês não vão conseguir tirar lucro deles se vocês ficarem pulando de galho em galho todos os dias.
Que é o que eu fiz há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, eu tinha exatamente essa conduta de vocês. Querer saber todos os setups do mundo. E tentava operar de tudo. E na época eu tinha resultados consistentes? Não! Sabe quando é que eu passei a ter resultados consistentes? Quando eu comecei a operar só um setup para swing trade. E todos os outros que eu conheço, e todas as centenas de livros que eu estudei, conhecimento, cultura literária. Mas eu não vou usar aquilo para operar. Às vezes eu até olho um setup e falo, esse setup aqui é legal, sabe? Mas eu prefiro o meu. Certo, gente? Eu vou finalizando a parte aberta e vou para a parte fechada com os amigos para que então eu apresente mais setups, já que vocês querem aprender um monte de setups. Galera, tchau, pessoal. Não fiquem chateados comigo. É que esses erros aí eu já fiz. Já passei por eles. E se eu não tivesse feito um forte controle de risco, eu teria quebrado. Só não quebrei porque eu sempre fui extremamente consciencioso no risco, no controle de risco das operações. Senão eu tinha quebrado. Tentando operar de tudo em todos os papéis. Tá, pessoal? Escolham um setup e operem somente aquilo. Isso vai melhorar tanto a vida de vocês. Que vocês vão simplesmente pensar assim, por que eu não fiz isso antes na minha vida? Antes de vocês pensarem em comprar qualquer coisa, a primeira coisa é a pergunta: qual é a tendência do intradia? Se vocês responderem que a tendência do intradia é 4 médias para baixo, então neste caso específico, a gente não vai usar nenhum sinal de compra, cara. A gente não vai usar oscilador, a gente não vai estocástico, a gente não vai usar. Então, assim, simplesmente não tem sinal de compra para ser usado, exceto o Joy de Napoli, que é o único sinal que poderia reverter uma tendência. Mas, de uma maneira geral, não tem sinal de compra quando tu tem as 4 médias para baixo. Então, aqui, ó, esse preço de fechamento de versão eu vou comprar? Não. Esse inside bar eu vou comprar? Não. Esse preço de fechamento de versão aqui eu vou comprar? Não. Esse preço de fechamento de versão aqui eu vou comprar? Não. Por que não? Porque as médias estão para baixo, gente. Porque a tendência é de baixa, gente. Porque a gente não deve usar sinais de compra numa tendência de baixa, gente. Porque numa tendência de baixa a gente só pode usar os sinais de venda, gente. Mas e quando é que eu vou mudar para pensar em comprar, Stormer? Cara, tu quer o mais seguro ou tu quer o mais ousado? Vamos lá. O mais ousado é você esperar um Joy de Napoli, e assim que aparecer um Joy de Napoli, que seria isso, depois isso, não perder no fundo prévio, depois voltaria a subir, e você compraria aqui. Isso é o mais agressivo de tudo. Agressivíssimo. O que seria o mais prudente? Cara, o mais prudente seria você esperar o mercado subir, 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 subir e subir. E romper acima das médias. E aí quando ele rompesse acima das médias, você não compraria ainda assim. Você esperaria o próximo recuo.
E aí quando ele sentasse em cima das médias, com elas ascendendo, com elas viradas para cima, aí você compraria na zona de suporte. Vocês entenderam? Ah, mas quer dizer que eu não posso fazer uma compra aqui? Cara, poder tu pode. Poder tu pode. Assim como tu podes muito bem ultrapassar um caminhão, ou melhor, 2 caminhões que estão andando juntos, subindo a serra, com um carro 1.0, com um pneu furado, de noite, com um farol queimado, numa curva. Pode dar certo? Pode. Pode dar certo. Mas pode dar muito errado, né? Pode. E tem uma grande chance de dar errado, né? Tipo assim, tu não tá enxergando do outro lado, é uma faixa dupla, 2 caminhões, é uma subida, tu tá com 1.0, tá chovendo, de noite, um farol, tem neblina, pneu tá furado, e tu quer ultrapassar os caminhões. Acho que não. Prudência. Prudência. Então, compras aqui, enquanto nós tivermos as médias nesse cenário, não estão indicadas. Mas e nos 60, Storm? Até nos 60 as médias estão caindo. Até nos 60 as médias estão caindo. Mas e no diário, Storm? Vê que a gente perdeu hoje uma média muitíssimo importante, a média de 80 dias. E perdemos que nem uma faca corta, uma faca quente corta uma manteiga. Foi fácil. Tem chance de um repique? Tem. Já deu algum sinal de compra? Não. Já deu algum sinal de reversão? Não. Posso comprar? Não. Mas eu quero comprar. Mas não tem. Mas eu quero, mas não tem. Não dá para ultrapassar? Não. O assunto de hoje é um assunto não muito relacionado a gráficos, por impressionante que pareça. Se vocês olharem o título ali, eu coloquei ali como operar ações, mas basicamente o conceito que eu quero conversar com vocês é sobre um erro bastante frequente que eu vejo as pessoas cometendo. O que eu vejo as pessoas cometendo sistematicamente? Elas cuidam muito o computador, elas cuidam muito a tela do gráfico que elas estão operando, mas elas não cuidam muito como elas estão. Ou seja, elas olham bastante para fora, mas ao mesmo tempo não olham muito para si mesmos. O que eu quero dizer com isso? Existem vários estudos já hoje em terapia comportamental que indicam, que nos mostram que como nós percebemos o mundo é transferido automaticamente para a nossa postura, para a nossa linguagem não verbal, e apenas no segundo momento entra a nossa linguagem verbal, naquilo que a gente consegue verbalizar e dizer a respeito. Vou dar um exemplo para vocês. Se um trader está operando de braços cruzados ou mesmo com as pernas cruzadas, ele está literalmente demonstrando que ele está tentando ir contra o que o mercado está fazendo. Ele está tentando segurar a sua posição. Ele está tentando segurar a sua opinião. Mesmo que o mercado esteja dizendo para ele, cara, está na hora de você fechar essa operação, está na hora de você fechar esse trade, está na hora de você sair desse trade. O trader não irá conseguir fazer isso enquanto ele estiver fechado para o que estiver acontecendo a seu redor. Então, é um conceito bastante importante que eu estou tentando transmitir para vocês. A forma como nós nos portamos e a forma como nós, inclusive, nos posicionamos para operar o mercado e para trabalhar o mercado, ela reflete imediatamente no nosso psicológico e imediatamente na forma como nós entendemos e até mesmo analisamos o gráfico. Exemplo, se o cara está operando assim, ó, dessa forma, atirado,
esse cara não está com foco. Esse trader não está com foco, ele não está posicionado, ele não está pronto para entrar num combate. Você entraria num combate nessa posição? Yo, bro. Yo. Tá tudo de boa, tamo de boaça aqui. Não é assim que você entra num combate. Se você quer entrar num combate preparado para efetivamente atuar da maneira correta, você tem que estar com os 2 pés fixados no chão, você tem que estar com a sua coluna ereta, você tem que estar sentado numa posição correta, numa postura correta e olhando o mercado de forma aberta. Não assim, nem assim de lado, porque esse tipo de posição não lhe dará o quê? Não fará com que a sua mente funcione de maneira adequada. Vou dar um rápido exemplo. Vocês todos aí estão operando hoje, provavelmente vocês estão tensos porque já fizeram algumas operações, vocês automaticamente já devem estar um pouco estressados. Então eu quero que vocês olhem como vocês estão se sentindo agora, nesse momento. Ok? Muito bem. Agora eu quero que vocês deem um leve sorriso. Exatamente. Forcem, mesmo que vocês não queiram, deem um leve sorriso. Como vocês se sentem logo após dar um leve sorriso? Vocês se sentem um pouco melhores, né? Sintam se o pescoço, se está tenso ou não. E se ele estiver tenso, dá uma aliviada aqui no pescoço. Dá uma soltada no pescoço. Se as pernas estão cruzadas, descruza as pernas. Se os braços estão cruzados, descruza os braços. O que você está percebendo agora? Discretas mexidas que você faz no seu corpo instantaneamente estão modificando a sua mente. Isso é um estudo muito interessante ter sido feito porque se acreditava muito o seguinte: o nosso corpo reflete as nossas emoções. Isso é o que se acreditava. Hoje, já os cientistas já estão entendendo que mais do que o nosso corpo refletir as nossas emoções, mais do que isso, tá? As nossas posições e as nossas posturas influenciam a forma como nós nos sentimos. Então, se nós estamos posicionados de uma maneira tensa, nós ficaremos tensos. Se nós estamos posicionados de uma maneira desleixada, nós ficaremos desleixados. Se nós estamos posicionados de uma maneira confortável, nós ficaremos confortáveis. Então, eu queria há algum tempo já abordar esse tema específico com os amigos, porque eu percebo que muitos traders às vezes cometem esse equívoco. E às vezes as pessoas perguntam: pô, isso tá de gravata hoje para operar? Sim. Por que sim? Porque, novamente, a postura de estar bem vestido, bem arrumado, preparado, alinhado, focado naquilo que você está fazendo, é o trabalho de um profissional. É o trabalho de um profissional. Então, esses aspectos todos que eu estou mencionando e que parecem ser desnecessários, ou mesmo muito simples, ou mesmo muito simplórios, ou mesmo coisas óbvias, a maior parte das pessoas não percebe. A maior parte das pessoas não percebe. E por não perceber isso, a maior parte das pessoas comete o equívoco. O equívoco de eu não diria desprezar, mas de não levar em conta isso que eu acabei de apresentar para vocês. Então, quando vocês estiverem operando, sempre estejam extremamente atentos à forma como o corpo de vocês está reagindo a cada trade, a cada movimento, a cada nova situação que você estiver observando. Se o mercado der um sinal e você fechar os braços ou cruzar as pernas, ou se você eventualmente virar de lado, significa o quê? Que você não está aceitando aquele sinal. Aquela informação que está sendo entregue para você, você está rejeitando-a, porque ela vai contra uma opinião que você definiu, que você desenhou, que você planejou, que você esperou. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Um trader, para que ele possa realmente conseguir buscar bons resultados, ele tem que estar sempre aberto às novas situações. Ele tem que estar sempre preparado para aquilo que está se apresentando no seu universo, na sua atividade de profissional.
Então esses aspectos todos eu queria conversar um pouquinho com vocês, rapidamente, para que vocês não fiquem apenas olhando o gráfico, mas que vocês também olhem para si mesmos. O que vocês estão sentindo quando estão iniciando um trade? Vocês estão ansiosos? Vocês estão ansiosos? Vocês estão nervosos? Vocês estão felizes? Vocês estão tristes? O que está conduzindo as operações dentro de vocês? Você tem certeza que as operações de vocês estão sendo desenhadas por algum modelo realmente objetivo de trading? Ou vocês estão fazendo operações baseadas em achismo, ou em esperança, ou em possibilidades, ou em desespero para recuperar um dinheiro que foi perdido no início da manhã? Quais são os motivos que estão levando vocês a executarem determinadas posturas, determinados trades, determinadas metas, determinados sinais? Refletir a respeito disso é uma das funções principais que um bom trader tem. Uma das. E talvez seja uma das partes mais difíceis de domínio de um trader. Muito mais difícil do que aprender um setup. Muito mais difícil do que aprender um determinado sistema operacional. É aprender sobre si mesmo. Entender como é que vocês trabalham quando pressionados, quando tensos, quando nervosos, quando irritados. Isso é muito, muito, muito mais complexo do que apenas apertar um botãozinho quando aparecer um determinado sinal no gráfico. Só que as pessoas raramente falam sobre isso, né? Não se vê muitas pessoas conversando sobre esse tema. Não se vê. Né? Mas de fato e objetivamente falando, eu entendo que o controle emocional é uma das principais colunas que existem dentro de um trader consistente. Um trader consistente ele tem 3 colunas fundamentais. A primeira coluna fundamental dele, obviamente, é um sistema operacional que tem uma expectativa matemática positiva. E é natural, que é fundamental que ele tenha um sistema que funcione. A segunda coluna é um excelente controle de risco, que precisa ser absolutamente impecável dentro do modelo que ele se dedicou a operar. Senão ele pode correr o risco de ir para a ruína. E a terceira coluna, e talvez a mais complicada de todas, porque controle de risco é uma coisa que é fácil de ser aprendido, até mesmo um setup consistente é fácil de ser aprendido. Mas o que é difícil de fato de ser aprendido? Como executar o plano com perfeição, desde o início até o fim. Isso é muito mais difícil. Isso é muito mais tenso, isso é mais complexo, isso é mais difícil. E a maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Ou ela levanta o stop antes do que deve, ou ela mata o trade antes do que precisaria, ou ela eventualmente inicia um trade sem ter um plano bem executado, ou ela entra no trade antes do sinal aparecer, ou ela entra no trade depois que o sinal apareceu. Tudo isso movido por o quê? Por emoções. E basicamente uma das principais emoções que produz isso se chama medo. Então um trader vai mexer no seu stop porque ele está com medo de ser estopado e perder aquele dinheiro. Ou ele vai mexer no seu stop antes do que precisava porque ele não fez um bom controle de risco, ele não sabe exatamente quanto é que ele vai perder naquele trade. Ou ele vai entrar numa operação antes do que precisava porque ele tem medo que o mercado comece a subir antes que ele tenha comprado o papel ou antes que ele tenha entrado na posição. O medo governa o trade daquele sujeito. E quando você tem o medo governando o teu sistema de operar, a possibilidade de conseguir resultados consistentes com isso é mínima. Mínima. Muitíssimo baixa. Muitíssimo baixa. Para isso, é importantíssimo ter a rotina. Para isso, é importantíssimo ter exatamente teu sistema operacional desenhado do lado do teu computador. É aquele sinal que eu vou operar. Somente aquele sinal que eu vou operar. Nenhum outro sinal que eu vou estar operando. Você precisa ter o seu controle de risco já automaticamente desenhado, planejado, programado e escrito. Porque com isso você diminui a quantidade de decisões que o seu córtex pré-frontal terá que assumir. E isso é o principal aspecto que vocês têm que ter em mente. Diminuir a quantidade de
decisões que o córtex pré-frontal de vocês precisará tomar na vida de vocês. Isso é fundamental que vocês entendam. É extremamente importante que vocês entendam isso. Ou seja, operar no mercado é bem mais complexo do que apenas aprender um mero sinal tipo inside bar e sair operando inside bar. Exatamente. É bem mais complexo do que isso. Requer um preparo emocional muito maior do que isso, especificamente falando. Esse assunto eu já queria abordar com vocês há algum tempo. Eu abordo um pouco sobre isso no Reabilitação de Traders. Tá? Mas realmente é uma forma de trabalhar a emoção da gente durante o mercado. Tá? E que nos permita realmente operar não sem emoções, porque as emoções elas nos servem como guias. Tá? O legado financeiro faz parte do método Stormer de A a Z. Tá, não como guia, as emoções elas nos servem como guias, no sentido oposto àquilo que nós esperamos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu começo a ficar ganancioso, eu automaticamente acendo um sinal vermelho me dizendo: Alexandre, diminua suas posições. Quando eu começo a ficar com medo, ou apavorado, ou em pânico, acendo um sinal vermelho dizendo: Alexandre, comece a pensar em possíveis compras. Porque usualmente as nossas emoções, elas nos levam a tomar decisões completamente inversas daquilo que seria o ideal. Quando você está ganancioso, você está comprando um topo, geralmente, depois de uma barra ampla, depois de uma barra enorme de alta. Você está comprando ali porque você ficou ganancioso. Então, a gente não pode, de maneira alguma, pensar em anular as nossas emoções. Negativo, anular as emoções não é o que um trader profissional faz. O trader profissional opera observando as suas emoções, percebendo-as, e utilizando-as como uma excelente ferramenta de identificação do que ele está entendendo como mais correto ou mais equivocado naquele momento que ele está operando. A maior parte das pessoas que iniciam na análise técnica, na minha opinião, começa como um analista ou como um trader subjetivo. E é por isso que, invariavelmente, perdem todo o dinheiro que têm e quebram. Porque a análise subjetiva não funciona. Para 90% das pessoas, ser um trader discricionário é uma merda. Ah, desculpa, não podia falar não feio. Ser um trader discricionário é muito ruim. Sabe por que é muito ruim? Porque em um determinado dia tu tá triste. Ui, eu tô triste, eu briguei com a minha esposa, eu bati com o meu carro. Ui. E aí quando aparecerem os melhores sinais de compra, como tu tá broxado, tu não vai tomar a operação porque tu tá broxado. E no outro dia tu tá eufórico, feliz da vida, achando-se um suprassumo dos deuses, e o mercado abre com aquele sinal absolutamente horrível. E porque tu tá te sentindo bem, tu começa a operar. Tu começa a achar sinal onde não existe. Começa a forçar operações que elas não deveriam existir. Porque você não está operando um sinal específico, você está operando aquilo que você acha. Aquilo que você entende. Aquilo que você considera como o movimento mais provável que venha acontecer. Só tem um problema. Sob a ótica das suas emoções, sob a ótica dos seus sentimentos, sob a ótica do que tu acha que vai acontecer. E isso, na maior parte das vezes, não dá certo. Isso, na maior parte das vezes, é tragédia na certa. E, infelizmente, então, as pessoas acabam operando muito, mas muito de forma discricionária, porque é o que elas aprendem na maior parte dos treinamentos, na maior parte dos cursos, na maior parte das coisas que elas fazem. Tá, o que é análise técnica objetiva?
E o que separa a análise técnica subjetiva da análise técnica objetiva? Entendam, senhores, em termos de ciência, tá? O que é ciência? Tá? O que é ciência? Ciência, especialmente quando se fala de ciência para seres humanos, basicamente, é tudo aquilo que você consegue transformar em um algoritmo matemático. Depois que você transforma no algoritmo matemático, você consegue testar isso à exaustão, para ter certeza se aquilo realmente funciona ou não. Então, quando você fala de uma forma de operar, quando você fala de uma forma de trabalhar, quando você fala de uma forma de operar no mercado, você vai ter basicamente duas formas. Ou você vai trabalhar com uma maneira subjetiva, e trabalhando de maneira subjetiva, qual que é um dos defeitos? Tu não consegue voltar no teu gráfico 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e testar onde você teria comprado, onde você teria vendido. Você não consegue fazer isso. E por que você não consegue fazer isso? Porque você já está automaticamente fora da emoção que você estaria vivendo naquele momento. Certo? Então, se eu voltar aqui 3, 4 anos e perguntar para vocês, cara, você compraria neste ponto aqui, porque está formando um pivô de alta? Alguns diriam, tá, eu compraria. Tá, mas cara, nós estamos falando de junho de 2018, quando aconteceu uma possibilidade de intensificação da crise Estados Unidos com China, em que o Trump disse que ia cortar todo o benefício que tinha para a China, ia queimar todo mundo, ia calar todo mundo, ia quebrar todo mundo. Tu faria esse trade? Pensando bem, talvez eu não fizesse. E tu não consegue testar matematicamente se o teu sistema dá dinheiro ou não. Porque ele é subjetivo. Ele depende da tua análise momentânea daquela circunstância. O que é uma análise técnica objetiva? Cara, a análise técnica objetiva é completamente diferente. A análise técnica objetiva funciona da seguinte maneira. Tá? Você vai ter um sinal gráfico. Quando aquele sinal gráfico acontecer, tu não tem que falar mais nada, tu não tem que pensar mais nada, tu não tem que dizer nada. Você vai pegar e vai obedecer o sinal. Ponto, nova linha. Vai colocar o seu stop, vai colocar o seu alvo e ponto, nova linha. E não vai ficar pensando se o Trump, se o Bolsonaro, se o cacete a quarta, se Jesus Cristo renasceu. Não vai ficar pensando isso. Quem decide quando tu utiliza uma análise técnica objetiva não é mais você. Quem decide é o mercado. É ele quem te dá o sinal. E a partir disso, ou você vai tomar posição, ou você não vai tomar posição. O mercado passa a se tornar algo completamente binário. Ou é sim, ou é não. Ou tem trade, ou não tem trade. Vou dar um exemplo para vocês bem típico a respeito disso. Preço de achamante de reversão. O preço de achamante de reversão, ele é um modelo completamente objetivo de operar o mercado. Não existe... Não, mas eu acho que não é um preço de achamante de reversão. Não. Ou é, ou não é. Certo? Então, quando a gente olha esse candle aqui, este é um preço de achamante de reversão. Bom, se ele é um preço de achamante de reversão, então eu tenho que comprar a sua superação, colocando meu stop imediatamente abaixo dessa mínima, e com meu alvo em 161 da amplitude para cima. E está aqui meu alvo. Eu não tenho que perguntar se o mercado está caindo, se o mercado já está apavorado, se é um final dos mundos, se acabou o planeta, se é o final da Terra, se não existe mais vida inteligente no planeta. Eu não tenho que perguntar nada disso. Deu o sinal, eu tomo a posição. Não deu o sinal, não tomo a posição. Vantagem disso. A vantagem disso, naturalmente, é que quando um trader passa a utilizar um modelo um modelo objetivo, ele começa a saber exatamente qual que é a chance ou qual que foi o resultado que aquele sistema observou nos últimos N anos. Então você pode recuar aqui 10, 5, 20 anos, procurar por todos os preços de fechamento de versão de compra que foram oferecidos, localizar se eles foram acionados ou não, colocando seus stops, colocando seus alvos, e você vai poder chegar para mim e dizer: Alexandre,
o pré-gerenciamento de versão nos últimos 10 anos gerou 97 sinais. Desses 97 sinais, 60% deles, 70% deles chegaram no alvo de 161 e o resto foi para o stop. É isso que você consegue dizer quando você trabalha com um modelo objetivo. Você consegue ter números consistentes a respeito de como é o desempenho daquele sistema operacional. E é por isso que eu não opero mais achismo. É por isso que eu não opero mais em cima de análise técnica subjetiva. Porque análise técnica subjetiva, tu está utilizando basicamente o quê? Crença. Tu está acreditando que a coisa funciona. Porque tu não consegue testar. Tu não consegue fazer um teste matemático se aquele troço funciona ou não. Isso é análise técnica subjetiva, discricionária. Puta merda, com perdão da expressão. Uma merda. Eu vou explicar por que é uma coisa ruim. Vamos lá. Vamos lá. Digamos que o filho de vocês, ou a filha de vocês, está doente, está com uma pneumonia. Pegou uma pneumonia. Deus que me livre que isso aconteça, mas digamos que isso aconteça. Pegou pneumonia. Tá? Tá lá no hospital mal. Pneumonia mata 25% dos pacientes. Só para deixar bem claro. Pneumonia é uma doença séria. Bom, você trataria a sua filha com pneumonia, com homeopatia, aguinha, com umas gotinhas? Eu acho que ninguém, em sã consciência, trataria o filho ou a filha que está com uma doença seríssima com homeopatia. Por que não? Porque existe uma coisa chamada medicina baseada em evidências. O que é medicina baseada em evidências? Eles pegam aquelas pessoas que estão com pneumonia, dividem em 2 grupos. Grupo A, grupo B. Para um grupo, dão um remédio, dão um antibiótico. E para outro grupo, dão água com açúcar. Se o grupo que recebeu o antibiótico se cura mais do que o grupo que bebeu água com açúcar, então significa que aquele remédio realmente funciona para resolver a pneumonia. E o resto do grupo lá que tomou água com açúcar morreu. Isso se chama estudo duplo cego, randomizado, controlado. E aí tu tem provas matemáticas de que aquele remédio melhorou a possibilidade de curar as pessoas da sua doença em tantos % das vezes. Ok? Bom. A homeopatia não tem isso. A homeopatia não tem nenhum estudo duplo cego, randomizado, controlado, dizendo que consegue curar a pneumonia mais do que água com açúcar. Então eu não posso tratar minha filha com um troço que não tem comprovação matemática. Vocês concordam comigo? Faz sentido o que eu estou falando? Ou o que eu estou falando está completamente fora da casinha? Agora, se você opera um sistema que você não consegue dizer qual é o nível de acerto, qual é a média de ganho, qual é a média de perda dos últimos N anos, quantos sinais aconteceram, quantos sinais não aconteceram, onde você teria comprado, onde você teria estopado, onde teria sido seu alvo. Se você não consegue dizer isso, certo? Porque o seu sistema ele é discricionário, certo? Tu tá operando análise técnica em cima de fé. Tu tá operando no mercado porque tu acredita nas forças divinas de que aquele sinal funciona. E deixa eu explicar para vocês uma coisa que é uma coisa extremamente importante de vocês entenderem. Deixa eu explicar para vocês uma coisa absurdamente interessante. Porque assim, ó, pessoal, eu só opero no mercado usando análise técnica baseada em evidências. Análise técnica baseada em evidências. Não é o achismo. Não é porque eu acho que funciona. E por que isso é importante? Porque a maior parte dos sistemas operacionais discricionários,
Sabe o que as pessoas fazem para ensinar esses sistemas discricionários? Eu vou contar esse truque para vocês. O cara descobre lá um sistema discricionário da vida. E aí, de uma forma muito esperta, ele monta uma aula sobre isso. E quando ele vai montar a aula sobre isso, ele começa a procurar exemplos de quando aquele sistema deu certo. Então ele vai procurar uma contagem de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5 perfeitinha. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, olha que bonita entrada no ponto 4, no final do ponto 4. O cara vai procurar por exemplos perfeitos. Exemplos que tenham encaixado de uma maneira fantástica. Sem absolutamente nenhuma dúvida. E daí ele bota nos slides dele sequências e vários exemplos de quando aquela porra de Fibonacci, ou de Elliott, ou de cacete a 4, do que quer que seja discricionário que você esteja pensando em usar, tenha dado certo. Só tem um detalhe. Se ele tivesse dedicado o mesmo período para procurar momentos em que aquele sistema dele não deu certo, é bem provável que ele acharia uma quantidade exatamente igual de exemplos em que não deu certo. Mas ele não quer mostrar isso. Então ele não vai mostrar os exemplos que não deram certo. Entenderam? Por que não se deve operar sistemas discricionários? Porque quando tu opera sistemas discricionários, você está necessariamente precisando ter a sorte de não ter encontrado um instrutor picareta. Um instrutor picareta que bota a imagenzinha de que tá andando de Ferrari na merda do Instagram, dizendo, olha o day trade que eu fiz aqui, ó. Puta mentiroso, com perdão da expressão. Não tem análise, não tem comprovação daquilo que ele faz. Por isso que eu não opero análise técnica discricionária, eu opero só sistemas objetivos. Todos os sistemas que eu apresento para vocês, vocês podem pegar o gráfico, voltar 5, 6 anos e olhar. Deu uma entrada aqui, deu um loss, deu uma entrada, deu um gain, deu uma entrada, deu um loss, deu um down, deu um gain. Tu consegue olhar, tu consegue testar, tu consegue ver se o troço funciona ou não. E aí tu pode ver se aquilo faz sentido ou não para te operar. Certo? Por isso que eu não faço análise técnica discricionária e eu não recomendo para ninguém que faça. E outra coisa que eu não recomendo que vocês façam, não acreditem em nada, nenhum livro que está escrito, nada. É tudo bobagem, é tudo bullshit. Tudo bullshit. Peguem o sinal e comprovem. Peguem o sinal e estudem. Peguem o sinal e testem. O Stoiber disse que inside bar funciona bem, com um alvo de 2 vezes o risco para cima. Então eu vou procurar aqui. Aqui tem um inside bar. Aqui teria tido uma entrada nessa ruptura. Meu stop nessa mínima. O meu alvo é 2 vezes meu risco para cima. Tá, esse aqui foi pro alvo. Eu vou anotar esse, ok. Aí tu anota o próximo, anota o próximo, anota o próximo. Volta 5 anos no passado e vê quantas vezes que a troço funcionou e quantas vezes que o troço falhou. E aí tu pode dizer, cara, o Stormer tá falando um monte de merda que não funciona. Ou não, o que o Stormer falou realmente tem um nível de acerto, tem uma expectativa matemática positiva, ganha mais dinheiro quando dá o lucro do que quando perde. Enfim, vale a pena operar. Só que dá um puta trabalho fazer isso. Dá um mega, ultra absurdo trabalho. Eu sei, é um inferno, é uma encheção de saco. É horrível. Deus que me perdoe. Fazer testes e backtests e backtests e backtests. Meu Deus, que inferno que é. Eu entendo. Eu sei disso. Porque é o que eu faço a tarde inteira. O dia inteiro. Eu passo o dia inteiro testando sistemas. É um saco. Mas essa é a atividade do trade. Mais do que qualquer outra coisa. Certo? Mais do que qualquer outra coisa. E aí tem um outro aspecto importante que a gente tem que ter em mente. Aí o Bojack está dizendo, professor, mas como assim? Não bastaria programar um robô dessa forma ao longo do tempo, todos ganhariam? Não. Não é tão simples.
Não é tão simples assim, tá, Renato? O que acaba acontecendo, basicamente, perdão, foi o Bojack quem perguntou. O que acaba acontecendo, infelizmente, é que os sistemas, eles com o passar do tempo, eles vão se desintegrando. Nenhum sistema operacional vai funcionar para sempre. Nenhum sistema operacional vai funcionar para sempre. Então tem alguns sistemas que funcionam muito bem durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos e depois param de funcionar. Ou trocam os ativos em que ele funciona. Se programar um robô, o robô não vai conseguir perceber isso com tanta perfeição. A não ser que tenha uma inteligência artificial em cima desse robô. Aí tudo bem, aí é outro cenário. Que é o que vai acontecer no futuro. Que é o que já existe hoje. Então, o trader por trás do trade, ele vai precisar sempre estar avaliando os resultados do sistema dele. Ele vai ter que estar sempre avaliando se aquele sistema continua sendo aderido ao mercado, se o mercado se desaderiu em relação ao sistema. E para completar a situação, a gente não tem, em tempo real, nenhum sistema operacional eficiente para usar como robôs para pessoas físicas. O MetaTrader não é bom. O MetaTrader não é suficiente. O MetaTrader não é uma forma de automatizar os sistemas boa. Eu sei porque a gente já tentou. Então, se for fazer um robô, tem que ser uma API própria. E para desenvolver uma API própria é caro. Então não é tão simples assim programar o sistema. Não é. Infelizmente não é. Eu gostaria que fosse.